Sei que Deus tem o melhor. Eu quero, antes dos nossos irmãos darem continuidade ao ministério do louvor, eu quero agradecer a Deus por esta manhã. Eu quero dizer, igreja amada, que Deus realiza sonhos. Aquele que põe o querer, efetua também o realizar. Disse Martin Luther King: I have dream. Eu tenho um sonho. Deus colocou um sonho no teu coração. Deus colocou desejo no teu coração. Não abra mão deles, porque Deus realiza sonhos. Há muitos anos atrás, ainda garoto, o Senhor transformou meu coração. Desde os 13 para 14 anos de idade, começando a pregar aos adolescentes, aos jovens, servindo ao Senhor. Tive a oportunidade de desenvolver ministérios de liderança e ser liderado. Porque você só pode ser um líder se você saber ser liderado. Porque existem dois tipos de liderança. Uma que não é boa, que é a liderança imposta. Mas existe a liderança boa, que é a liderança conquistada. E você só conquista liderados se você souber servir. E eu quero dizer que nesta igreja eu sou o menor. Se não fosse estes irmãos que aqui estão, não seríamos nada. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, meus familiares também. Toninho, por favor, vem aqui, suba aqui com a minha cunhada, minha sobrinha. Assuma aqui, porque por trás de cada um de nós, irmã Andréia, irmão Magno, por favor, venham aqui, assumam lugares aqui. Clarinda, Tereza, por favor. Clarinda, tia Terezinha, fiquem aqui. Essas pessoas são nossa família. A igreja de Jesus é família. Eu desde pequeno aprendi com minha avó, com minha mãe. Também tem aqui o meu primo Antônio, que muitas admoestações e ensinamentos para podermos chegar aqui nesta manhã e dizer: a Deus toda a glória. Nosso ministério começou na zona sul do Rio de Janeiro, como filial da igreja Cristo Vive, na praia de Botafogo 430, Sobreloja. Eu agradeço a Deus pelos 30 anos que passei na igreja Cristo Vive. Agradeço a Deus pela vida do pastor Miguel Ângelo, com quem tive a oportunidade de aprender muita coisa. Agradeço a Deus, lá fui ordenado a pastor. Lá tive o meu primeiro bacharel em teologia. Toda aquela história não mudaria nada. Tive uma juventude na obra do Senhor. Agradeço a Deus pelo Seminário Batista do Sul, onde fiz a minha segunda graduação em teologia, que abriu o meu mundo teológico e abençoou muito a minha vida. E então fomos para a praia de Botafogo no início dos anos 2000. E eu lembro, amados, que no final de um culto, uma senhora entrou na igreja e começou a orar com muito fervor. E ela disse para mim, quando eu cheguei, o culto já tinha acabado e eu desci. Ela olhou para mim e disse: Deus vai levantar um casal que vai construir uma catedral para o seu ministério. Isso no ano de 2002, meus irmãos. Eu nunca vi aquela senhora. Ela entrou, profetizou e sumiu. 20 anos depois, Deus levantou esse casal, presbítero Jorge e diaconisa Sueli. E eles, sozinhos, com a graça de Deus, e um fígado, e um rim, e um coração, e um pulmão, irmã Andréia, sua filha, seu genro, toda a família, doaram sangue para construir tudo isso que está aqui. Pastor Anderson não teria condições disso. A Bíblia diz que você comprará sem ter dinheiro. E Deus deu esse milagre. Sabe por quê, igreja?
porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Oh! Ele é grande, Ele é grande. Eu quero terminar esse breve momento dizendo para você, pastor, qual é a razão então? Por que nos reunir aqui? Por que ele está congregando? Irmão Eliardo, projeta para a gente no nosso telão da igreja motivos para ir à igreja. Em primeiro lugar, para ouvir a palavra de Deus. Amados, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aqui neste lugar, Deus vai despertar fé na tua vida, fé que transforma, fé que faz um milagre, fé que te faz ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. Motivos para estar na igreja: para adorar a Deus em comunidade, porque a fé nunca foi pensada para ser vivida de forma isolada. Igreja é comunidade, igreja é rebanho, igreja é corpo, para ser lembrado de quem é Deus, porque no meio da semana a vida nos distrai, mas no culto o nosso coração é realinhado com a palavra e com a vontade do Senhor. Aqui é lugar de igreja, aqui é lugar de criar raízes espirituais. Por que ir à igreja, pastor? Por quê? Para fortalecer a sua fé, porque há dias que a nossa fé está fraca, e é a fé dos outros que nos sustenta. Nós formamos o nosso caráter e o nosso eu com o nosso relacionamento com o outro. Eu quero dizer, nós precisamos de vocês, você precisa do irmão que está do seu lado. Cada um, nós somos família em Cristo Jesus. A um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: seja forte, seja forte. Amado, seja forte. Sobrinha, seja forte, seja forte, seja forte, seja forte, meu irmão. Se o mundo está dizendo para você desista, há uma igreja que diz: seja forte. Por que ir para a igreja? Para servir, porque igreja não é plateia, igreja é corpo. Cada um tem a sua parte na obra. Aqui é muito mais do que um cinema e um teatro. Aqui todos cultuamos. Porque ir para a igreja para aprender a amar as pessoas diferentes. A igreja reúne gente de histórias, de temperamentos e opiniões diferentes. Aqui trabalhamos a alteridade, aqui trabalhamos a condescendência, aqui trabalhamos a multiforme sabedoria de Deus, aqui trabalhamos o amor ao próximo. Pessoas diferentes. 7 de 10. Por que vir à igreja? Para agradecer a Deus. A igreja é lugar de gratidão. Você já disse graças a Deus hoje? Levante assim bem alto a tua mão e diga: Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pela minha família, Jesus. Às vezes nós temos tudo, mas sempre olhamos o que falta aparentemente. Seja grato, meu amado, seja grata, amada. Você está aqui na casa do Senhor, você é um abençoado, você é uma abençoada. Você é a imagem de Jesus. Para agradecer, vir à igreja para lembrar que você não está sozinho, porque há uma família espiritual caminhando ao seu lado. E aqui eu quero dizer o que nós costumeiramente dizemos na igreja: juntos pela fé, lutando pela verdade que transforma vidas. Vim para a igreja porque para encontrar direção. Muitas decisões da vida são iluminadas quando nos colocamos diante de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, amado. Não tome decisões sem consultar o Senhor. Não faça da oração um step. Quando tudo dá errado, aí eu oro. É o primeiro recurso. E por fim, vir à igreja porque Deus decidiu agir poderosamente quando o seu povo se reúne.
Eu creio que nesta hora Deus está neste lugar, que Deus está operando na tua vida nesta hora. E eu quero declarar para você que a resposta certa vem dos lábios do Senhor para a tua vida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda terra. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E eles disseram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurados vocês são, e sobre esta pedra, Jesus Cristo, edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja é de Jesus. Esta igreja não é minha. Esta igreja não é da Deise. Esta igreja não é do Jorge. Esta igreja é de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Bom dia, amada igreja do Senhor. Graça, paz, amor e misericórdia. Perdoe porque eu estou com gripe. O Senhor se alegra quando você está com o teu coração aqui entregando a Deus a tua vida. Quando você está aqui crendo que Deus é o Deus do impossível. E também alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Uma pequena palavra, mas é a palavra do Senhor que diz em Isaías: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus templos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia estejam com todos vocês. E que aqui, gratidão ao Deus eterno por este legado. Amém? E amém. Presbítero Jorge. Obrigado, mano. Obrigado. Então, mais uma vez, meu cordial bom dia a todos. Prazer inenarrável estar aqui nesta casa maravilhosa que o Senhor construiu. Foi tudo obra dele, feita por ele. E eu agradeço do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, de meu espírito, por esta oportunidade que me foi dada, a mim e a minha família. Deus é bom o tempo todo. É algo, desculpa, tão profundo, né? Tanta gratidão que eu sinto no meu coração. As pessoas não entendem por que faz isso, porque é Ele quem faz, não somos nós que está fazendo, não sou eu, pessoa nenhuma, tudo é honra, é glória dEle, é por Ele, feito por Ele, para Ele. Então, não se mede esforço nenhum, tudo que a gente possa fazer para Deus é pouco sobre o muito que Ele fez por nós, sendo Deus, se fez homem, passou por todas as aflições, levou sobre si todo o pecado nosso, sofreu naquela cruz, como sofreu?
dores que ninguém jamais neste mundo suportou, a dor que o Senhor passou, suou sangue por nós, para nos salvar. Tinha um propósito muito maior, porque o diabo, ele tinha poder, quando pecávamos, ele pegar e a vida é minha, essa alma é minha. Ali o Senhor acabou com isso. Sou eu o dono deles, sou eu quem faço todas as coisas, e o Senhor nos resgatou. Por isso aqui estamos hoje. Então, por mais que se possa fazer, é muito pouco diante do que Ele fez e o que Ele continua fazendo por nós em todo o tempo. Que pena que nós não entendamos a vontade de Deus. Que pena que nós não estejamos seguindo a vontade dEle e estamos nesse mundo sofrendo. Sofremos porque queremos sofrer. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que continua insistindo para que a gente siga o caminho correto, pois Ele está de braços abertos, já preparou todo canto para nós, uma casa maravilhosa, para que a gente possa desfrutar e ser feliz eternamente. E é isso. E que bom que é o convite que foi feito a cada um de vocês, Deus tocou no coração e trouxe vocês aqui. Tem minha família lá de Penedo, tem irmãos aqui que vieram de Santa Cruz, gente veio de muito longe, mas veio aqui para honrar ao Senhor. O Senhor tocou no coração. Foi uma alegria, vocês não imaginam a alegria que está aqui no meu coração. Que presente que o Senhor me deu. Não esperávamos. Eu não esperava, né, que fiz agora dia 11, dia 12, ter aqui essa festa tão maravilhosa. Nós não esperávamos nada disso. Foi o acaso? Não, foi o Senhor que preparou tudo isso. Só na semana passada que caiu em mim, que eu falei, gente, eu que estou ganhando esse presente do Senhor. É a confirmação de que Deus está feliz, de que está tudo sendo feito de acordo com a vontade dEle, pois tudo é feito por Ele e é para Ele, para a honra e glória desse Senhor. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado pela vida de cada um. Eu amo cada um verdadeiramente de vocês, que são meus amigos, e também amo aqueles que dizem inimigos, porque eles não sabem o que fazem. Verdadeiramente não sabem o que fazem. Então eu também os amo e oro por eles, para que também possam ser salvos, porque o Senhor quer salvar a todos nós, quer ter a felicidade de encontrar todos nós perante Ele, sendo salvo e tendo uma vida eterna de felicidade, de alegria, de prazer verdadeiro, de saúde humana, feliz, espírito maravilhoso, regozijando e alegrando ao Pai em todo tempo, porque em todo tempo Ele é bom. Ele é bom, Ele te ama verdadeiramente, Ele quer o melhor por você, e você vai ver um monte de situação. Cada um está aqui com seus problemas internos, trazendo algum problema. Saiba, Ele está no controle. Vocês vão ver todos eles sendo resolvidos. Cada uma dessas muralhas do inimigo caindo por terra, todas elas para a honra e glória do Senhor. Recebam do fundo do coração, recebam em espírito, porque é do Senhor que está vindo para a vida de cada um. Cada um vai ter a sua recompensa por aqui estar na presença do Pai, agradando o Pai com a presença de cada um de vocês. Bênçãos incomensuráveis sejam derramadas sobre cada um. Muito obrigado do fundo do coração. Obrigado. Marquinho vai falar um minuto. O pastor Marcos foi nosso primeiro pastor ordenado da igreja, primeiro, e hoje é um fruto do nosso ministério, um fruto do nosso pastorado, e hoje é pastor de uma igreja em Sarapuí, que já tive a bênção e a alegria de pregar lá, pastora Deise também. Então é muito bom poder ver os frutos do ministério seguindo adiante, abençoando o reino de Deus e fazendo a obra do Senhor. Amado. Amém. Bom dia mais uma vez, queridos, graças e paz, amém? Amém. Minha palavra é de gratidão a Deus, gratidão aos pastores Anderson, Deise. Como o pastor Anderson falou, hoje eu sou fruto do que eles semearam na minha vida, né? Espiritualmente, ministerialmente falando, né? O pastor Anderson é meu amigo de... Tá bom, né? Muito certo. Né? A gente estudava junto na escola e eu sempre via o pastor Anderson falando assim, cara, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. Ele foi pastor primeiro que eu, e aí um belo dia
convidado pelo João Vitor, eu entrei na igreja de Botafogo. E desde então, o testemunho me impacta, pastor, e é o que eu pedi essa palavra e vou encurtar o máximo possível, porque eu vejo o fruto do que vocês sempre consagraram ao Senhor, né? Testemunho, lá em Botafogo, quando eu cheguei lá, pagavam-se R$4.750 de aluguel, em 2004, né? E era o testemunho, a pastora tinha vendido o seu carro para poder dar um passo maior e ter um lugar. Ela vendeu um Gol, né? Era um Gol, né? E abriu mão das suas economias, logo depois da sua profissão, né? Para poder investir na obra de Deus. Tudo o que nós investimos em Deus e na obra de Deus não fica em vão. Amém. O retorno é isso aqui. O retorno sou eu, né? Aquilo que vocês investiram, né? Tanto a pastora quanto você, pastor, investiram, está aqui, são essas pessoas, é esse lugar. Então eu sou muito grato. Fui consagrado a pastor lá. Como o pastor falou, hoje eu sou pastor de uma igreja lá na Baixada Fluminense, né? E que eles já tiveram a honra de pregar. E eu peguei e falei: olha, de todas as pessoas nesses 10 anos, 11 anos que a gente tem de igreja lá, falei, as pessoas que eu mais fiquei, eu sou grato a Deus por todas elas, mas eu não podia. Isso aqui, essa igreja, essa história não poderia ser completa ou estar completa se vocês não passassem. Passamos muito tempo separados, mas um dia, o que era para ser uma conversa de um café da manhã, virou café da manhã, almoço, já quase no final da tarde. Aleluia. E ali naquela tarde houve reconciliação, houve amor, houveram palavras e houve o reino de Deus. Então, hoje aqui em cima do altar eu posso dizer, como o pastor falou na abertura do culto, Deus realiza sonhos. Amém. E eu quero deixar no seu coração, não tenha medo de investir a sua vida, os seus talentos, a sua vida financeira, enfim, na obra do Senhor. Amém. Porque você tem aqui 2 pastores que sempre se dedicaram, se doaram, e hoje estão colhendo algo não para eles, mas para que o ministério que o Senhor deu a eles possa permanecer e frutificar. E aí, para encerrar, eu quero deixar um versículo, pastor. Ele fala assim, Isaías 54:2, ele fala assim: alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo da sua habitação. Amém. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Isso aqui Amém. Já é tenda estendida. Amém. E aí, pastor, eu quero desejar de todo o coração, tanto para vocês 2 pastores, porque vocês expandirão para a direita, Amém. Para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Amém. Não tenha medo, porque você não vai ser envergonhado. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Aquelas dores que te acompanharam vocês no ministério até hoje, muito choro, muita lágrima, você se esquecerá da vergonha, não se lembrará mais, porque o seu Criador é o seu marido. E aí no final ele fala: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor. Amém. Então, do fundo do meu coração, pastor, eu sou muito grato, e eu não poderia deixar de estar aqui hoje louvando a Deus e agradecendo pela vida de vocês 2. Amém? Louvado seja Deus. A Deus toda a glória. Claro. Uma coisa. Eu queria pedir a inauguração de uma igreja. Eu não falei isso com você. Você pode ficar de pé do seu lugar e estender as suas mãos para cá? Eu quero orar por vocês. Amém. Que sempre oraram Amém. Por mim, que Amém. Estenderam as suas mãos para me abençoar ministerialmente. Amém. Vamos orar. Deus, está aqui teus servos, pastor Anderson, pastora Deise, que por muitos e muitos anos sonharam, Senhor, com uma sede própria. Eu fiz parte desses desejos, desse sonho de ter. Hoje, Senhor, vivemos materialmente aquilo que já nasceu no teu coração há muito tempo. E Deus, nessa nova etapa, nesse novo ciclo, eu quero pedir, Senhor, forças renovadas Amém. Sobre, Senhor, teus filhos.
Eu quero pedir, Senhor, graça abundante. Eu quero pedir, Senhor, visão de águia, Senhor, para os teus filhos, para que quando essas portas, Senhor, forem abertas, culto pós culto, Senhor, pecadores entrem nesse lugar, se arrependam e entreguem sua vida para Jesus. Pessoas entrem aqui, Senhor, enfermas e saiam curadas. Pessoas entrem aqui, Senhor, com as suas prisões e saiam libertas. Portanto, Senhor, usa teus filhos, usa, Senhor, traz pessoas para apoiá-los, Senhor. Ó Deus, realiza, ainda existem no coração deles desejos imensos, Senhor, e só tu podes realizá-los, Senhor. Deus, traz um povo, Senhor, para esse lugar, um povo forte, um povo fiel, um povo ativo, Senhor, para poder, Deus, dar continuidade aquilo que o Senhor continuou, ó Deus, nos anos 2000, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua fidelidade. Como igreja, nós oramos agradecidos pela vida dos pastores Anderson e Deise, em nome de Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Eu creio que a obra que Deus tem conosco é muito grande, em nome de Jesus. Então, amados, vamos ouvir a palavra de Deus. Temos alguns minutos importantes para poder ministrar a verdade de Deus, alimentar o nosso coração e termos uma semana fortalecida. Vamos falar sobre o encontro com Jesus, um novo começo, a fé que vence quando tudo parece o fim. Abra sua Bíblia, por favor, ou você pode acompanhar também aqui no nosso telão, em Lucas capítulo 8, versículo 40, Lucas 8, 40 a 44. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Diz que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Que esta palavra abençoe a tua vida. Vamos pedir graça a Deus para ouvir esta mensagem. Senhor Jesus, Deus eterno, vivo e verdadeiro, nós estamos diante, ó Pai, da tua palavra que há de ser semeada, diante da verdade de Deus, que é libertadora e que é poderosa, a grande causa, Senhor, que leva pessoas ao céu. Abre a porta dos céus neste encontro com Jesus, assim que esta palavra possa abençoar a vida dos teus filhos e trazer ao coração a vontade de Deus, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém e amém. Santos e preciosos de Deus, família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Senhor, aquele que é abençoado em Cristo Jesus, diga aí um amém do seu lugar. Nós estamos aqui no texto desta manhã, diante de dois perfis absolutamente distintos, dois mundos absolutamente diferentes. Nós temos Jairo, que era um homem respeitado, chefe da sinagoga, e uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, que ao contrário de Jairo, vivia há 12 anos na vergonha, no sofrimento e no isolamento social. Eram dois mundos diferentes. E Jesus mostra na atitude para com os dois que ele não é limitado por posições sociais. Jesus não está limitado pelo tamanho de desesperos. Jesus também não está limitado nem mesmo pela morte, porque Jesus é o Senhor que restaura a vida onde tudo parece perdido. Ele é o Senhor que sempre tem a palavra final quando tudo parece perdido. Na linguagem dos livros sinóticos, livro de João, capítulo 20, versículo 30, veja, me acompanhe. João 20, versículo 30 e 31.
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então João deixa absolutamente claro no seu escrito, no seu livro sagrado, que Jesus Cristo, graças a Deus, está andando, louvado seja o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as nossas realidades. Amado, Jesus é o Senhor de toda e qualquer realidade sobre a nossa vida. Seja um perfil de um Jairo, um homem absolutamente reconhecido pela sociedade, ou seja uma mulher no anonimato, esquecida, rejeitada pela sociedade. Então, amados, há momentos em que se é na vida empurrado para becos sem saídas, para um canto apertado. Há momentos em que não temos muita projeção, não sabemos o que fazer, recursos humanos que acabam, a força emocional que se esgota, a reputação como a de Jairo, que já não resolve o seu problema, o dinheiro que não tinha condições de curar a sua filha, palavras que não conseguem consolar. Você sabe que há momentos na vida que palavras não consolam, palavras não têm condições de fornecer lenitivo para a alma, são forças capazes de lançar pessoas por terra, são forças capazes de drenar a nossa energia, drenar os nossos sonhos, drenar a nossa vida. Mas diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, há uma palavra final para nós. Diante do Senhor Jesus, há uma esperança maior. Você veja que, segundo aos Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja, maior plantador de igreja da história, e portanto, um homem absolutamente perseguido, atacado, afligido em muitas áreas. Você veja em 2 Coríntios 1,7 o que ele diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então, em primeiro lugar, a minha esperança a respeito de você é que no meio de todos esses sofrimentos você terá a consolação de Deus na tua vida. Pastor, eu estou derramando lágrimas de lutas e choros, mas eu creio que Deus pode fortalecer a tua alma nesta manhã, amado. E aí Paulo continua, versículos 8 a 10, porque não queremos, irmãos, veja, eu estou firme na esperança da consolação. Por quê? Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Versículo 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, e em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Eu creio nesta palavra, amado. Será que alguém aqui esta manhã tem um testemunho que foi livre? Será que alguém aqui esta manhã pode dizer: Deus livrou a minha vida, Deus tocou na minha história, a mão de Deus foi a meu favor durante a história da minha vida? Quantas vezes? Aqui nós temos hoje na igreja 2 casos, inclusive, temos a irmã Socorro, que já recebeu uma sentença de morte há muitos anos, com metástase, mas a mão de Deus livrou, para a glória do Senhor. Temos a irmã Rosiane também, curada, louvado seja Deus, de um câncer que caiu por terra. Amado, eu quero lhe dizer que na linguagem de Josafá, existem muitos exércitos contra mim, e eu não sei o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então ele já respondeu: quando você não sabe o que fazer, olhe para Jesus, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quem tem um encontro com Jesus tem sempre a palavra certa. Quem tem um encontro com o Salvador tem sempre segurança na sua vida, por mais que a situação fosse desesperadora. E diz Paulo, para que não confiássemos em nós mesmos.
mas confiássemos em quem? No Deus que ressuscita os mortos. Então, amado, não há crise tão grande, seja lá qual é o perfil que vocês enquadrem hoje, de Jairo ou da mulher do fluxo de sangue, não há perfil hoje que seja maior do que a graça de ter um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque este é um encontro transformador para a glória de Deus. Então, os versículos 40 e 56 de Lucas, nós encontramos de um lado um pai desesperado vendo sua filha de 12 anos morrer, e do outro uma mulher anônima carregando 12 anos de dor. Você veja como as perspectivas de vida são diferentes. Uma menina de 12 anos é um tempo muito curto, viveu muito pouco para morrer, mas já uma mulher de 12 anos levando uma doença, gente, isso é tempo demais. Perspectivas diferentes, dores diferentes, ansiedades, anseios diferentes, mas há uma resposta para todas elas, e o nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o caminho, diga glória a Deus por isso. Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Então, amados, eles tiveram em comum um encontro com Jesus, ambos estavam aos pés de Jesus. Então, quando tudo parece interrompido, quando tudo parece abortado, sonhos abortados, eu quero dizer para esta igreja nesta manhã, há uma esperança, e essa esperança sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando saímos de Botafogo, parecia que os sonhos estavam abortados, mas havia uma certeza plena: Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero à luz da palavra de Deus, irmão amado, ovelha do Senhor, declarar, receba: Deus está no controle da tua vida, amado irmão. Deus está no controle. Diga isso, amado: Deus está no controle da minha vida. Então, amado, o caminho às vezes para nós parece confuso. Muitas vezes não entendemos o teor, o porquê das coisas. Para nós, às vezes, há atrasos de Deus, mas na verdade, diante dos olhos dele, ao olhar de cima, tudo está em sintonia, tudo está perfeito. Para nós há atraso, mas para Deus há propósito. Você se lembra do texto de Lázaro, quando ele estava morto já há 4 dias? Havia uma crença rabínica em que, se um homem piedoso orasse a Deus, o morto poderia ressuscitar, mas isso até o 3º dia. Do 4º dia em diante, só Deus poderia ressuscitar aquele morto. E diz que Lázaro era amigo de Jesus, e Jesus demorou para ir socorrer aquele homem, e ele morreu. E no 4º dia, Jesus chega. E no 4º dia, diante da crença de todo aquele povo, que só Deus poderia ressuscitar, uma voz se levantou e disse: Lázaro, venha para fora. Certamente, aos olhos daquelas mulheres e de todos, Jesus se atrasou para socorrer o seu amigo, mas aos olhos de Deus havia um propósito para aquilo. É para que eles soubessem que Jesus Cristo é o Senhor da morte e da vida, que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Você pode dizer um glória a Deus por isso, meu amado? Eu não sei quais são as circunstâncias dolorosas, os choros, as confusões, as nossas contrariedades. Nós somos seres muito contraditórios e paradoxais, mas se esta manhã você sair daqui com o mesmo sentimento que Paulo disse na Ásia, o mesmo sentimento que Jairo e a mulher do fluxo de sangue tiveram, e nós vamos entender, de confiança plena em Jesus, você vai aprender hoje em Cristo Jesus que você não precisa entender todas as coisas, você só precisa confiar no Senhor. Então diga para o teu irmão: meu irmão, confia em Deus, amado, confia no Senhor Jesus, nele a gente pode confiar. Então, amados, Jesus restaura completamente aqueles que o buscam com fé. O encontro de Jairo e da mulher com Jesus foi banhado pela fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, os milagres de Lucas 48, 40 e 56 revelam
o coração e o poder de Cristo. Porque Cristo Jesus, em todos os milagres, e nos milagres do texto de hoje, não apenas cura corpos, Jesus devolve a dignidade para as pessoas. Jesus não apenas consola pessoas, Ele vence a morte, louvado seja. Jesus não atende apenas os importantes, mas Ele também atende aqueles que são invisíveis da sociedade. Jesus atende aos importantes, Jesus atende aos invisíveis, Jesus atende aos grandes, Jesus está disposto para os pequenos. Para Jesus, Ele acolhe a todas as pessoas indistintivamente, porque Jesus Cristo é simplesmente maravilhoso. Você pode levantar uma das tuas mãos e dizer: Jesus, Tu és maravilhoso, Deus. Eu entrego minha vida nas Tuas mãos, o meu coração, as minhas orações, as minhas dúvidas, as minhas contrariedades. Ó Deus, eu creio que as janelas dos céus estão abertas sobre a minha vida. Eu creio que eu estou agora diante do trono da graça de Deus, onde há socorro bem presente na hora da tribulação. Eu creio, Senhor, que Tu tens Teus ouvidos abertos para a súplica que se fizer neste lugar, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, amado. Então, Jairo chegou diante de Jesus com nome, reputação e conhecimento e reconhecimento da sociedade. Mas a mulher chegou sem eira e nem beira. Um tinha prestígio, a outra excluída, mas ambos encontraram em Jesus a mesma disposição e a mesma graça. Lucas capítulo 8, versículo 45, diz a palavra bendita do Senhor. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e tu dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então diz Jesus para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Versículos 49 e 50. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já morreu, ô Jairo, tua filha já morreu, está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Então você veja que Lucas, na estilística do médico amado, ele começa falando de Jairo, interrompe aquela narrativa de Jairo, fala da mulher para depois voltar a Jairo. É porque esses milagres estão interlaçados, estão interligados. Lucas está mostrando para nós, leitores, que o Cristo Jesus, que se fez homem, Ele é suficientemente compreensível às nossas dores. Nós não servimos a um mito, nós não servimos uma religião, nós não servimos uma ideia, nós servimos a um Deus que em Cristo Jesus se fez homem, sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer, foi tocado pelas pessoas e teve a mesma disposição para ambos. Para um, ele disse: filha, você está curada, vai ter paz. E para Jairo: não temas, não temas. Não temas, somente creia. E eu quero dizer para cada um dos senhores e senhoras desta manhã, que Jesus Cristo está disponível para você nesta hora, meu amado. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então, amados, Cristo Jesus não nos mede por posições que ocupamos. Cristo Jesus mede pela necessidade que nós trazemos. Esses são os critérios do reino. Muitas vezes nós valorizamos os visíveis e ignoramos os quebrados. Mas Jesus vê o aflito que a multidão não via. Jesus ouve o clamor que ninguém mais considera.
Aquela mulher, vendo que não poderia mais ocultar-se, mostrou-se. Jesus estava sondando, porque Ele vê o que os homens não vê. Ele trata as pessoas que a sociedade não consegue mais tratar. Ele sabe lidar com os casos que o mundo já ignora. Quantas vezes nós pensamos que algumas de nossas dores são pequenas demais para levar para Ele? Amado, não ignore as pequenas dores, não ignore. Até porque muitas vezes pequenas coisas, na linguagem de Cantares, são como as raposinhas, pequenas, difíceis de detectar, mas que ao longo vão se somando e fazem um grande estrago em toda a vinha. Então, amado, leve todas as suas dores para o Senhor Jesus. Quantas vezes achamos que os nossos pecados são vergonhosos demais para expor diante dele? Não faça. Salmo 32, versículo 3, diz a palavra do Senhor: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto nós calamos os nossos pecados, nós envelhecemos e gememos. Mas quando você confessa e diante de Deus, há misericórdia para a tua vida. A palavra misericórdia do hebraico é hesed, é a mesma raiz para a palavra útero. Você sabe que ali que a vida é formada. Pois bem, igreja, é no hesed divino, é no útero da misericórdia diante do nosso Deus que a nossa vida é formada. Leve esta manhã tuas dores a Jesus. Leve esta manhã tuas orações a Jesus. Coloque-se como Jairo ou como a mulher diante de Jesus, e certamente o útero da misericórdia trabalhará na tua vida. O útero da misericórdia vai tocar onde o mundo não consegue. O útero da misericórdia vai enxergar o que a sociedade já não vê, vai enxergar o que você mesmo já deixou, já esqueceu, já abandonou. Eu quero lhe dizer que não há nenhum projeto que Deus abandone. Aquele que começou a boa obra em vós vai completar na tua vida, amado irmão. Então, precioso de Deus, Jesus acolhe a ambos, mas é preciso que diante dele você se achegue esta manhã com fé. Você pode ter lágrimas, você pode ter dores, você pode ter queixas. Pastor, é pecado se queixar? Não. Se você olhar na tua oração diante de Deus, Abacuque foi um dos homens que mais se queixou e não foi repreendido. Pelo contrário, foi ouvido e foi atendido. Meu amado, você pode ter tudo isso diante de Deus, na tua intimidade com o Senhor, mas chegue perante Ele com fé, porque a tua fé diante dEle, em meio ao desespero, há de ser transformadora. Eu creio em nome de Jesus. Versículos 40 a 44, eles se colocaram diante de Deus, se colocaram diante de Jesus, e viram a resposta do mestre, e viram a palavra do mestre. Diz no versículo 43, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, ninguém, não havia solução, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Por detrás veio, lhe tocou a orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Então note, amado, que a fé aqui não é autoconfiança, porque normalmente nós imaginamos que fé é autoconfiança. Eu confio, eu vou, vamos lá, irmão, adiante. Pode ter alguma coisa nesse sentido, mas a fé aqui é o oposto disso. Fé é reconhecer que eu não basto. Fé é admitir que os meus recursos falharam, que o nome de Jairo e a sua reputação não curava a sua filha, que todos os haveres daquela mulher já haviam sido dissipados e ninguém podia lhe fazer nada. Fé aqui era admitir que tudo se mostrava insuficiente. Então diz que esses homens, nessa realidade de beco sem saída, que às vezes a vida nos coloca, diz que diante do Senhor Jesus Cristo, amado, não existe beco sem saída. Você pode dizer um aleluia e um glória a Deus por isso. Diz que diante do Senhor Jesus Cristo houve resposta para eles, houve fé que trouxe solução.
Então, amado, eu quero dizer e declarar: eu sei em quem eu tenho crido. Dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Gente, o que levava um homem a dizer: os meus olhos veem com alegria os inimigos que se levantaram contra mim? Será que esse homem é bipolar? Teve um problema qualquer? Não, amado, é que ele sabia que no meio daquela luta toda, no meio do problema, diante de Deus, com fé, Deus pode transformar maldições em bênçãos. Deus pode surpreender um Jairo nesta manhã. Deus pode surpreender uma mulher do fluxo de sangue nesta hora. Amado, diante de Deus, com fé, leões fecharam a boca, o fogo não queimou, Golias caiu, as muralhas ruíram. Quando o povo de Israel foi escolhido por ser o menor dentre todos os povos, para começar a revelar a presença de Deus, Deus se mostrou forte. Portanto, nesta manhã, no dia da tua angústia, não te mostres fraco, para que a tua força não seja pequena. No dia da tua angústia, no dia da lágrima, no dia do choro, no dia do beco sem saída, aos teus olhos, no dia que Josafá está diante de 3 exércitos e não sabe o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Deus. Que nesta hora todo desespero seja quebrado neste lugar, todo sentimento de medo seja quebrado neste lugar. Amado, o Senhor de fato é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor, amados. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa: apertar Jesus como a multidão é diferente do que tocar em Jesus pela fé. Se disseram: Jesus, está todo mundo te tocando e apertando, o Senhor me pergunta quem me tocou? Então, amados, às vezes nós estamos rodeados do mundo religioso, ouvimos louvores, vimos a igreja, temos às vezes um vocabulário religioso, mas muitas vezes vivemos no mundo religioso, como diz lá na parábola do semeador, o solo ainda é pedregoso. Onde Jesus diz que a semente da palavra é lançada e parte da semente cai em solo pedregoso, o solo pedregoso não permite que a semente crie raízes profundas. E quando ela não cria raízes, vem o sol e queima. Quando vem as lutas, a pessoa se escandaliza. Vivemos às vezes num contexto religioso, mas ainda não criamos raízes. E eu quero então profetizar, ovelhinha amada, que neste ano o maior presente, a maior bênção da tua vida seja você ter profundidade com a vida com Jesus. Você aprofundar as tuas raízes com Jesus Cristo, amado. Isto vai curar a tua alma, vai fortalecer a tua fé, vai trazer alegria quando o mundo disser: opa, acabou, olha lá o Jairo derrotado, olha lá a mulher de fluxo que perdeu tudo, olha lá um Paulo na Ásia, olha lá esse povo perseguido, olha lá esse povo maltratado. Eu falei isso aqui sexta-feira e repito: ao longo da história, amado, os grandes exércitos da história romano, medo persa e tantos outros tinham força, tinham exércitos, tinham combate, e eles avançaram, mas todos eles se extinguiram. E onde estão eles hoje? Não sei. E o povo de Deus, e o exército do Senhor, e o reino de Deus, um povo aparentemente fraco, perseguido, maltratado, jogado aos gladiadores, jogado aos leões, mortos, apedrejado como Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Mas este povo aparentemente fraco nunca pôde ser destruído, nunca pôde ser derrotado, nunca pôde ser extinto. Por quê? Porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Então, amado, às vezes reagimos à vida. Como reagimos? Às vezes reagimos na carne, reagimos com medos, reagimos querendo vencer o mal com o mal. Ovelhinha amada, permaneça aos pés de Jesus. Permaneça aos pés de Jesus, porque certamente você já é mais do que vencedor para a glória de Deus. Você já é mais do que vencedor. Diga: eu recebo esta palavra.
Então toque em Jesus pela fé nesta hora, crie raízes nas coisas de Deus, desenvolva a tua vida de oração, faça um plano de leitura bíblica e vá até o final. Convide Jesus para o teu casamento, convide Jesus para ser o Senhor da tua família, convide o Senhor para ser o dono do teu negócio, convide Jesus para ter prioridade na tua vida, porque quando você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, estas outras coisas vos serão acrescentadas. Pastor, Paulo morreu decapitado. Pois é, morreu decapitado, mas é o homem mais influente depois de Jesus de todo o hemisfério ocidente. É o homem que tem as cartas mais vendidas na história do mundo. A Bíblia Sagrada é 11 vezes mais vendida do que o segundo livro mais vendido do mundo. Isso se deu a homens que foram decapitados e mortos. O reino de Deus não é fraco, a presença de Jesus não é fraca, a palavra de Deus nunca volta vazia. A questão é, estamos prontos para confiar no Senhor? Estamos prontos para confiar na palavra? Estamos realmente prontos para, no meio do beco sem saída, dizer: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Estamos realmente dispostos a receber a promessa como recebeu Abraão? Abraão, você será pai de muitas nações. Eu, com 100 anos de idade, e a minha esposa com 90. Se Deus prometeu, meu amado, Deus vai cumprir na tua vida. Essa é a história da escola do mar da Galileia. Passemos para o outro lado da margem. E diz que de repente vem nuvem, vem chuva, vem tempestade, e os discípulos estão ali numa aula prática e o mestre está dormindo. Gente, Jesus está dormindo, Jesus abandonou a gente, Ele está indiferente às nossas dores. Amado, Ele não está indiferente, Ele está dormindo, porque Ele está usando o balanço do barco. O barco balança para lá e para cá, está sendo ninado. Por quê? Porque Ele confia na providência do Pai. E Jesus repreende o mar, o vento e as ondas, e tudo cessou. E aqueles discípulos, vendo isto, viram para o mestre e diz: quem é este que até as ondas e o mar ordena, e as coisas e as forças da natureza lhe obedecem? Quem é este? Este é o Senhor dos senhores e é o Rei de reis. Eles passaram do medo às circunstâncias para a adoração a Jesus. No meio daquela escola do mar, eles foram transformados. E a minha palavra de encorajamento para você nesta manhã é que nós aprendamos a confiar no Mestre, a confiar pela fé. Porque, amado, a fé que vem pela palavra de Deus, não meramente em milagres externos. Porque milagres externos ou coisas externas não podem transformar o interior. O Jairo e a mulher viram o milagre, porque diante de Jesus chegaram e tocaram com fé. Pela fé tocaram e foram curados. Pela fé viram a resposta do Senhor. O povo de Israel durante 40 anos viu o mar vermelho se abrir, maná chegar, bênção vir, Deus operar milagres grandiosos, e ainda assim sempre caía em murmuração. Então Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então que nesta manhã nós não negligenciemos o perigo de um solo pedregoso, não negligenciemos o perigo da insensibilidade espiritual, não negligenciemos o perigo de apenas estarmos num mundo religioso, porém não cultivarmos uma vida real com Jesus, não cultivarmos um encontro real com Jesus, porque é a tua vida, que você é dentro de casa, no teu relacionamento, na tua vida, no teu trato com o mundo, é isso que vai mostrar o cristão que você está sendo, e é este o parâmetro que Deus vai usar e vai operar mais ainda grandes milagres na tua vida, amado. Diga: eu recebo para a glória do Senhor. Então eu tenho 1 minuto para terminar esta mensagem, e quero lhe dizer, amado, que Jesus, ao tocar tanto na filha de Jairo, que foi ressuscitada, e tanto ao ser tocado por aquela mulher, a lei dizia que Jesus ficaria impuro, porque tocar em cadáver ou sangue trazia impureza. Mas quando Jesus toca em ambos,
Não é Jesus que fica impuro. Jesus, na verdade, comunica a vida para eles. A santidade de Cristo é maior do que toda a nossa ruína. Então, nesta manhã, amado, apresente-se diante do Senhor, coloque-se diante dele, ande com Jesus e creia que qualquer tipo de impureza da tua vida será lavada e remida e santificada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Pastor, isso parece muito fácil. Então quer dizer que agora Jesus perdoa e está tudo bem, e agora eu sou nova criatura, e as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, só porque Ele é Deus, Ele perdoa o assassino, perdoa o cara. O que acontece? Não, amado, não é fácil. A lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. O Filho de Deus, no alto daquela cruz, morreu por nós, de maneira que Ele tem moral e autoridade digna para perdoar pecadores legalmente e permanecer um Deus justo e santo para a glória do Senhor. Então, se nesta manhã você crê e confia na ação de Deus na tua vida, eu declaro, amado, que tu és uma nova criatura em Jesus. Que com o encontro com Jesus será este 2026 o melhor ano da tua vida, amado. Será um ano de respostas de Deus para aquela casa enlutada de Jairo. Será um ano de cura divina e fé para aquela mulher que estava oculta, invisível no meio da sociedade, tanto para os grandes quanto para os pequenos, indistintamente. Os mundos são diferentes, mas ambos aos pés de Jesus. Isaías, o profeta, declara que Ele não apagará a cana que fumega, Ele não apagará a esperança que está na tua vida. Coloque-se diante do Senhor e Ele tem a resposta certa para a tua vida, amado. Então vamos ficar de pé, já são 12:02. Precisamos terminar esta reunião. E eu quero declarar para a tua vida, meu amado, Lucas 8:46 está nos colocando diante de um Salvador que para uma mulher ferida, encontra a sua dor escondida, e também para ir adiante para a casa de Jairo. Diz no versículo 51-56, faz um fundo, meu amado. Obrigado, querido. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. E diz que voltou-lhe o espírito, e imediatamente ela se levantou. Deus seja louvado. Um dia, a filha de Jairo voltou a morrer. Mas lembre-se, Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. Talvez você esteja com o coração enlutado, como meu primo, cuja minha prima, aos 44 anos de idade, partiu para o seio de Abraão. Mas esse milagre aponta para além de si. Porque todos aqueles que partiram no Senhor, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Fernanda, seu pai, partiu para o seio de Abraão. Quem sabe esta manhã, eu não sei qual é o beco sem saída que você está. Eu não sei qual é o tipo de luto que você carrega, qual é o tipo de dor que você traz. Mas eu quero lhe dizer: leve sua dor a Cristo. Jesus ainda vê, Jesus ainda clama, Jesus ainda toca, Jesus ainda restaura pessoas. Mesmo contra toda esperança. Esperança já se foi, pastor. Na minha casa estão todos de luto e chorando. Jesus ainda diz para você: não temas, creia somente. E quando Jesus fala, a vida recomeça.
Quando Jesus fala, presbítero amado, a vida recomeça. Quando Jesus fala, amadas irmãs do Beck, Jesus fala, a vida recomeça. Ovelhinha amada do Senhor, quando Jesus fala, a vida recomeça. Qual é a tua dor? Leve ao Senhor Jesus. Estenda as suas mãos para os céus. Senhor amado e bendito, obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado pelo mover de Deus. Obrigado pela graça de Deus que nos alcançou. Estamos todos aos pés de Jesus. Esse é o nosso encontro com o Senhor. E nesta manhã, Pai, seja lá qual for o beco sem saída, seja lá qual for o canto que a vida nos jogou, nós, pelo poder da palavra, destruímos o desespero, destruímos o medo, destruímos a ansiedade. Oh Deus, como Paulo, estávamos desesperados, achamos que iríamos morrer. Para quê? Para que confiássemos no Senhor. Colocamos a nossa confiança em Jesus nesta hora e declaramos que teremos os melhores dias da nossa vida, porque quando temos um encontro com Jesus e Jesus fala, a vida recomeça. Nós não vamos esperar chegar a cura, nós não vamos esperar chegar a outra coisa qualquer. A vida recomeça com a palavra de Jesus. Se apresente a Ele com fé, ovelhinha amada, e você terá uma vida transformada. E que a graça de Deus, o amor do Pai e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifestem nesta manhã e para sempre na vida da igreja. E aqueles que em Cristo Jesus têm uma vida nova, recomeços, digam amém, amém. Vamos louvar ao Senhor.